Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Vamos para mais uma aula de história? Então vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre a pré-história. Então, como o próprio nome já diz, pré-história é o que vem antes da história. Mas é um termo que é muito discutido como tempo, porque a gente está falando de um período que vai mais ou menos de 3 milhões a 2,5 milhões de anos antes de Cristo. Não é tão preciso assim, se tratando de um período distante do que a gente vive hoje, né? Mas é até mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. E como vocês sabem, a história nada mais é que a história dos seres humanos, né? Dos homens e das mulheres. Então, parte de quando os ancestrais, os seres humanos, eles surgiram aqui na Terra, né? Até mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, que é o período da invenção da escrita, que é quando a sociedade, elas passaram a utilizar a escrita, né? Mas surgiu mais ou menos ali na famosa Ásia Menor ou Antigo Oriente Próximo, que é o período que as sociedades, elas são bem mais organizadas. Mas nós vamos ver tudo isso no decorrer da nossa aula de hoje. Vamos dividir o período da pré-história em 3 partes: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Você já deve ter ouvido falar de um deles, né? E a gente vai discutir cada um deles neste momento, ok? Esses povos, eles não deixaram uma escrita, né? Então, coube os arqueólogos estudarem principalmente as sepulturas. Então, quando se acham, por exemplo, os fósseis dos povos antigos, a gente consegue ter uma noção de como que eles se organizavam. Então, geralmente, nas sepulturas, observa-se, por exemplo, se existia pontos de flechas que demonstram rituais nas sepulturas, ou se os corpos masculinos são enterrados da mesma maneira, né, que os femininos, ou se haviam crianças e etc, né? Então a gente consegue notar pela arqueologia uma posição mais ou menos da crença. A gente consegue notar, por exemplo, questão hierárquica, se existia, né, uma organização social, se existia uma hierarquia, uma divisão de trabalho. Então a arqueologia, né, e a paleontologia são os pontos de partida para estudarmos a pré-história. Então vamos lá, para o primeiro período, né, que foi o período paleolítico. É o maior de todos e é conhecido também como a Idade da Pedra Lascada, né? Porque nós temos ferramentas, nós temos registros de ferramentas bem rudimentares que eram utilizados pelos ancestrais, né? Que são feitos principalmente de pedra, né, que eles faziam um machadinho, por exemplo, para poder caçar, eles faziam lanças para poder pescar, mas eles faziam tudo isso de uma maneira bem rudimentar. E no final deste período, né, desse período paleolítico, os homens, eles passaram a ter mais domínio do fogo, mas isso só no final do período paleolítico, lembrando que ele foi o maior de todos, né? Então demorou eles conseguir ter o domínio ali do fogo. E esse domínio do fogo foi muito importante, né? Para a sobrevivência desse povo, né? Por exemplo, para espantar qualquer tipo, né, de animal na natureza, também para cozinhar, para se aquecer no frio. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o período neolítico, né? Ele foi um período menor do que o período paleolítico, tá bom? Então nós também chamamos, né, esse período neolítico de pedra polida. Vocês se lembram que a gente falou sobre as ferramentas para caça e para pesca, né? Que a gente falou ali no período paleolítico, que eram feitos principalmente de pedra. Agora essas pedras, elas estão mais trabalhadas, né? Geralmente eles pegavam essas pedras e poliam para deixar mais no formato que eles queriam. Então eles estão o quê? Descobrindo uma tecnologia maior. Polir a pedra, geralmente eles poliam no chão
ou na areia, até que ela ganhasse um formato que eles quisessem, né? Então isso faz muita diferença, principalmente porque é no período neolítico que nós estamos falando agora do desenvolvimento ainda rudimentar, né, da agricultura, mas a agricultura ela começa a se desenvolver, né? Então é uma grande invenção dos seres humanos ali nesse período neolítico, né? E ela permite com que os seres humanos deixem de ser caçadores, deixem de ser coletores ou nômades e se sedentarizam. Lembra que eu falei que no período paleolítico eles não se sedentarizam? Aqui no período neolítico eles já conseguem se sedentarizar, né? Então eles podem parar em um lugar, geralmente em locais que tenham água na beira de um lago ou na beira de um rio, para poder sobreviver. Lembrando que as grandes civilizações, elas faziam dessa maneira, pessoal. Elas sempre paravam, né, e tinha ali, né, construía ali a cidade na beira de um lago, na beira de um rio, sempre perto de água, né? Então as sociedades antigas geralmente eles costumam se organizar, né? Eles começam a ter sua organização no neolítico, no período neolítico, né, para poder sobreviver. Isso é muito importante, porque a partir do momento que eles conseguem polir a pedra, fazer o arado através da madeira, né, através da pedra, eles conseguem ter um instrumento que seja um pouco mais forte para poder desenvolver a agricultura. Porque lá no período paleolítico, essas ferramentas eram ferramentas que não eram ferramentas fortes, né? Então eles conseguem cultivar mais, quanto melhor as ferramentas e melhor o conhecimento do solo, eles cultivam mais, né? Então isso faz muita diferença para a criação das sociedades ou das civilizações que a gente, né, a gente estuda mais para frente, como a Mesopotâmia, o Egito, Roma, Grécia, enfim. A agricultura ela é muito importante até hoje, né, pessoal? Mas não é só isso. Nesse período nós também temos o desenvolvimento da tecelagem. Então a gente começa a ter seres humanos que já começam a vestir roupas, né, para poder encarar o clima. Então eles conseguem lidar melhor com o clima, porque antigamente o que acontecia? Eles não tinham esse desenvolvimento da tecelagem, eles vestiam através de pele, né, de animais, e dependendo da região, dependendo do clima, eles saíam em busca de outra região, né? Então eles caminhavam em busca de outra região que tinha um clima melhor para sobreviver. E agora não, né? Mesmo eles conseguem fazer roupas, né, para aguentar o frio, para, né, aguentar o calor, enfim. Então eles conseguem sim parar em um lugar, em uma região. Neste período também surge a cerâmica, né? Então essas sociedades que estão surgindo no período neolítico estão produzindo vasos que muitas vezes servem para guardar sementes e também os excedentes agrícolas, né? Então o que sobra. Vocês têm ideia por que isso é importante, né? Por que guardar sementes ou o excedente agrícola é importante? Então, porque quando você guarda semente ou o excedente agrícola, você simplesmente está contribuindo com outro negócio que será muito importante para o desenvolvimento da sociedade, que é o quê? O comércio. Então, lá na frente, né? Não agora. Isso não foi nesse período neolítico, não agora, é mais para frente, né? Mas isso já está mostrando o que vai vir para frente. Porque você começa a guardar sementes e depois você começa a fazer o quê? Trocas entre clãs, entre grupos, entre civilizações. Então, nesse período neolítico, nós já temos uma divisão de trabalho, principalmente uma divisão de trabalho em relação aos homens e às mulheres.
Então, os homens são os que cuidavam da defesa do lar, eles defendiam o lar, muitas vezes também eles cuidavam da agricultura, as mulheres também cuidavam da agricultura e as mulheres cuidavam dos afazeres do lar, né, domésticos. Neste período também nós temos a domesticação de alguns animais e nós já temos também uma pequena criação de gado. Tá? Nós temos aí, além da agricultura, então, uma pequena pecuária. Então, vamos lá. Chegamos agora na idade dos metais. Então, assim, pessoal, vocês viram que é todo um processo longo de organização para os seres humanos começar a ter domínio dos metais, né? Então, inicialmente, nós temos domínio do cobre, depois a gente passa para o domínio do bronze e depois nós temos o domínio do ferro, né? Que pega a pré-história, o ferro ele pega um pedacinho da pré-história já entrando na história, então ele pega um pedacinho do período neolítico, né? E os metais, eles são muito importantes. Por quê, pessoal? Porque os seres humanos, eles passaram a depender muito menos da pedra polida, né, que a gente viu ali no período neolítico, e depender mais agora de materiais feitos de metais, que era mais resistente, né? Vocês lembram? Cobre, bronze e depois o ferro. Então o arado, por exemplo, ele começa a ser mais resistente, mais forte e ser mais prático também. Então nós estamos falando agora de sociedades que estão se criando através de uma agricultura gigantesca, né? Como por exemplo a gente vai falar da Mesopotâmia, do pessoal que viviam, né, entre o rio Tigres e Eufrates. Se não fosse agricultura, pessoal, eles não sobreviveriam. O Egito Antigo também, né, as margens do rio Nilo, né, as várias cidades egípcias, à margem do rio Nilo. Se não fosse um processo de agricultura, um processo de conhecer aquele território, certamente as sociedades seriam totalmente diferentes, se é que existiriam. Mas elas existem, né? Mas elas existem. E os metais, eles servem muito para isso. Os metais, eles ajudam nessas ferramentas, além de ajudar também na produção de armas. Sabe por quê, pessoal? As civilizações agora cresceram. Não é os clãs, né? São civilizações gigantescas. Uma está crescendo ao lado da outra. Então, todas muito perto uma da outra, né? Então, essas civilizações, elas podem entrar em guerra a qualquer momento. Então, as armas são muito importantes. Então, eles formam artefatos bem mais poderosos do que anteriormente. E, é claro, é possível agora cunhar uma moeda. Olha que legal, pessoal. Como eu falei para vocês que lá no período neolítico começa aquelas relações de troca, vocês lembram, né? Que eles guardavam as sementes, né? E o que sobrava, os excedentes, né? Nos potes de cerâmicas que eles mesmos, né, faziam. Essa relação de troca vai se intensificar agora neste período, né? Então a gente começa agora a transformar essa relação de troca em um verdadeiro comércio. Então começam-se a cunhar as moedas antigas. Então a era do metal, né, a era dos metais ou o período dos metais com cobre, bronze e ferro é o último período da história, mas que já entra na história já quando a gente já chega nessas grandes civilizações, como Mesopotâmia, Egito e várias outras também, né? Então vocês perceberam como a pré-história é lenta? Então ela passa por esses 3 períodos e é um processo, assim, a gente contando aqui, eu explicando o conteúdo, parece que foi, rapidinho, mas não, pessoal. É um processo de milhões de anos, né? Até chegar na história. Então, a pré-história é milhões de anos, até a gente conseguir chegar na história com a invenção da escrita,
né, com as grandes civilizações do Antigo Oriente Próximo. E a gente vai ver isso na próxima aula, né? A gente vai falar sobre a Mesopotâmia. O assunto tá muito legal, o conteúdo tá muito bacana, você não pode perder. Então, bom, é isso, pessoal. Uma aula bem tranquila, bem gostosa, onde a gente fica pensando como eram os seres humanos naquela época, e eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, que vocês tenham gostado, e até a próxima aula, pessoal!